Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast educativo do Instituto Maria Santos. Nós vamos dar continuidade ao assunto do podcast anterior. Continuamos aqui com a doutora Tarsila. Nós conversamos sobre ansiedade. E agora nós vamos entender o poder dos pensamentos para nos auxiliar no processo de emagrecimento. Qual seria a relação entre os nossos pensamentos e a ansiedade, doutora Tarsila? Olá, muito bem, nós estamos acostumados a acreditar que o que causa nossa ansiedade são as circunstâncias, mas existe algo entre a nossa ansiedade e o evento, né? Então, por exemplo, uma coisa que causa ansiedade para muita gente, fazer o exame da autoescola, por exemplo. Quem não fica ansioso, né, com isso? Entrevista de emprego, Entrevista, né? Nossa, aí já dá aquela dor de barriga, a gente vai ficando ansiosa. Mas entre o evento e a ansiedade existe uma coisa, essa lacuna é preenchida pelos pensamentos. Vou dar um exemplo aqui, é um exemplo clássico da psicologia, que é a pessoa que vai ao médico. Imagina só, uma mulher indo ao médico neurologista e ele pede uma tomografia. Imagine se essa mulher, a partir desse pedido de exame, ela começar a pensar, nossa, por que o médico está me passando esse exame? Ele provavelmente já percebeu alguma coisa, eu devo estar com tumor, vou morrer em breve, a pessoa já começa a pensar em catástrofes, né? Então vai indo, evoluindo esse pensamento e ela vai ficando muito ansiosa. Então ela sai da consulta com o médico muito ansiosa, já passando mal, ansiedade lá em cima. Por quê? Os pensamentos ali foram indo nessa direção. Agora imagine a mesma situação, a mesma mulher indo ao médico, mas ao lidar com esse pedido de exame, ao invés dela imaginar o pior, ela pensando assim, nossa, esse médico foi muito prudente, ele pediu um exame para ver como que eu estou, se eu tiver com alguma coisa a gente já vai detectar e vou conseguir tratar sem maiores problemas. Mudança, né? Muda o pensamento e a consequência disso também. Por quê? Ela não vai ficar tão nervosa já imaginando que vai morrer na semana seguinte, né? Ela tá ali, não. Se tiver alguma coisa eu vou tratar, vou cuidar. Então ela sai assim, mais confortável. E também tem um outro extremo. Agora imagina a pessoa que sai da consulta com o médico e já começa a pensar assim, nossa, que exagero, para que esse médico foi pedir esse exame? Não precisa disso, e engaveta o pedido de exame. Aí é o outro extremo, né? Ela acha que não vai acontecer nada, que ela está longe de ter algo, não faz o exame, não faz a prevenção e corre o risco de ter alguma coisa de Isso fato. é muito comum, é muito comum. As pessoas pegam os pedidos, levam para casa, colocam na gaveta, esquecem. Ou elas fazem os exames, não vão buscar os resultados. Ou buscam os resultados, é incrível como isso acontece. Tem 13 anos que eu acompanho isso, Tarsila. Eles pegam os resultados e levam para casa. E muitos olham os resultados, interpretam de acordo com a internet, né? Vão lá, procuram o diagnóstico, fazem um diagnóstico e não voltam na consulta. E isso é muito importante, a pessoa fazer o exame, né? Fazer o exame, levar para o médico para avaliar, né? E os pensamentos aí vão, com certeza... Sim. Então, imagina, se ela começa a olhar esses exames achando que são desnecessários, e muita gente, às vezes, fala assim, é melhor eu nem ver se eu tenho coisa, senão, quanto mais investiga, mais descobre, né? As pessoas falam coisas desse tipo. Então, o pensamento, ele vai anteceder o nosso comportamento, ele vai anteceder os sintomas de ansiedade e também, diante de um quadro da pessoa tentando emagrecer, o pensamento ele vai ser significativo nesse processo. E pensa aqui comigo, né? Quando a gente está comendo, a gente não percebe qual é o pensamento que vem antes do comer, do se alimentar, porque eles vêm automaticamente. Mas quando você vê, por exemplo, um pacote de bolacha recheada na sua frente, né? Você está ali num momento no trabalho e tem uma bolacha recheada ali, a gente acha que vai lá para a bolacha e já come sem não
sem passar por nenhuma reflexão, nenhum pensamento. Mas não é. Às vezes a gente olha para aquela bolacha e pensa assim: nossa, que delícia, quero comer. Você já está avaliando aquele pacote de bolacha, já está tomando decisões ali já, né? E tomando a decisão de comer, exatamente. Mas se você pensa assim: nossa, é uma delícia, mas eu estou com outro foco agora, não estou comendo entre as refeições. Se esse pensamento vem, ele vai modificar completamente a consequência disso, né? Você não vai partir na impulsividade para aquele pacote de bolacha. Então, os pensamentos, eles antecedem. E eles podem ser disfuncionais, né? Quando a gente fala de pensamentos distorcidos, ou então sabotadores do processo de mudança de estilo de vida, né? Ou pensamentos funcionais, quando eles estão de acordo com a realidade, que eles estão ajudando a gente nesse processo. Então, doutora Tarsila, muito importante isso que você falou, porque acho que todos nós vemos um pacote de bolacha de vez em quando na nossa frente, né? E como que o pensamento nos fazem comer mais ou comer aquela bolacha? E falando nisso, lembrar aos nossos ouvintes que o nosso próximo podcast vai nos ensinar como dominar ou como tomar a decisão de comer ou não essa bolacha. Não é mesmo, doutora Tarsila? Isso mesmo. Mas hoje eu quero saber de onde surgem esses pensamentos que nos fazem comer mais. Maria, esses pensamentos, eles são construídos ao longo de toda a nossa vida, né? Então, desde as primeiras experiências, as relações que a gente vai desenvolvendo com o alimento, desde pequenininho, né? Então, é uma construção. Imagine uma cena, uma mãe no ônibus com uma criança pequena e uma outra pessoa, vamos voltar no pacote de bolacha, né? Ela abre ali aquele pacote, começa a comer e a criança olha também. Se a mãe fala assim para a criança ou aborda a pessoa e fala: por favor, dá uma bolacha para minha filha, não sei, para ela não ficar com vontade. Então, a partir disso, o que ela está passando com essa informação? É uma coisa assim simples, mas ela está passando uma ideia de que quando a gente olha algo, a gente tem que comer, né? Tem que comer porque você está com vontade. A criança vai aprendendo vontade, tem que matar a vontade, né? A criança vai aprendendo essas lições ocultas por trás disso, né? Agora, se essa mãe olha para o que está acontecendo e fala para a criança: olha, é gostoso, dá vontade, mas agora não é hora da nossa refeição. A gente já tomou café da manhã, vamos almoçar daqui a pouco, então vai ter um momento para comer isso. Depois eu posso até comprar, né? A mãe pode falar alguma coisa assim, né? Então, essa criança ela está aprendendo já que tem um horário para comer, que ela controla a vontade dela, que vontade não significa que você tem que partir para ação. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai construindo essas ideias, né? Então, muitas vezes, a gente vê uma família inteira sofrendo com obesidade, por exemplo, e você vê que essas mensagens foram passando de geração a geração, né? Foram aprendendo a como enxergar. Então, algumas ideias clássicas, né? Ah, você não pode deixar comida no prato. Nossa, eu ouço muito isso. As pessoas têm dificuldade quando eu oriento: olha, come até ficar satisfeito. Se deixar no prato, deixa, não tem problema. Se sentiu satisfeito, para. Eles falam: não consigo. Então, isso veio lá da infância. Porque a gente aprendeu que deixar comida no prato é uma coisa, assim, horrível de se fazer, que às vezes... Eu lembro da minha avó falando: ai, porque tem gente que está passando fome e você está deixando comida no prato, né? Então, são algumas ideias que vão entrando na nossa mente ao longo da vida inteira. Mas, olha, Maria, eu queria deixar uma observação aqui. Não queremos que as mães se sintam culpadas, né, pela obesidade das crianças, se sintam carregadas com esse peso. Não é uma situação que vai contribuir para esse monte de pensamento distorcido. Então, são várias experiências ao longo da nossa vida inteira. Nós estamos diante de uma cultura também que a socialização... obesogênica, né? Está sempre ligada à alimentação.
as mídias também, a propaganda. Então, são várias experiências ao longo da nossa vida inteira que vão contribuir para isso. É claro que tem o papel educativo dos pais também. Então, fica aqui uma dica, se você é mãe, se você é pai, comece a trabalhar com o seu filho, sua filha, essa relação com a alimentação, né? Então, agora é o momento de plantar esses pensamentos. Então, tá na hora. E uma coisa mais tranquila, mais leve, né? Porque um pai talvez não vai negar um sorvete para uma criança, comer um doce, mas acho que esse equilíbrio aí, né? Entre toda hora que você sente vontade, tem que comer. Eu acho que isso pode ser bem trabalhado com os pais. Então, é interessante que existe um comentário que fala, você vê, igual você falou, né? A família toda tem problema de obesidade. É genético. Os estudos mostram que apenas 3% é genético. Então, acho que os hábitos, né, hereditários, né? Então, as famílias têm o mesmo hábito de comer sempre aquelas... Exemplo, né? Domingo é sempre aquele cardápio. Nós não vamos falar do que você come para não ficar assim, taxar, né? Que você não pode comer, por exemplo, uma macarronada. Não é isso. Mas aquele cardápio altamente calórico, com excessos, comendo sempre muito, não saem da mesa, né? Não saem da mesa, comem às vezes a tarde inteira. Então, acho que esse equilíbrio aí faz muito bem a gente tocar na necessidade dos pais trabalharem isso, observar, né? Como que está a alimentação, o momento da alimentação. O que você acha, doutora Tarsila? Importante nisso, não é mesmo? É sim, com certeza. Sem contar que os pensamentos, eles atrapalham o processo do emagrecimento, é claro, não na infância, né? Porque a criança está sendo plantada ainda. Mas ela vai conviver com esses pensamentos o resto da vida. Por isso que, às vezes, chega no consultório, eles têm que trabalhar esses pensamentos distorcidos que foram implantados na infância. Sim. E como que esses pensamentos atrapalham o processo? Nós falamos no outro podcast, então, se você está nos ouvindo agora e não ouviu o podcast anterior, então pode voltar lá, que nós vamos trazer alguns conteúdos que se ligam a esse. Né? Então, ali eu trouxe alguns tipos de pensamento também que atrapalham, que vão elevar a nossa fome. E hoje eu quero trazer outros, pensando nessa estrutura de pensamentos distorcidos que contribuem para você não conseguir sair desse momento que você está, às vezes, de desequilíbrio, de não conseguir resistir ao alimento, de não conseguir se organizar. Então, alguns exemplos para a gente pensar nisso. E eu falei de pensamentos que são automáticos, né? Então, alguns pensamentos vêm automaticamente à nossa cabeça diante dessas mudanças. Um deles, eu não consigo me alimentar adequadamente, não consigo mudar o meu estilo de vida, minha alimentação. Esse tipo de pensamento, Maria, é um tipo de pensamento de generalização. A pessoa já teve experiência anterior, alguma experiência que não deu certo, ela não estava indo para um caminho legal para ela, e ela acaba achando que as outras experiências também serão ruins. Então, ela fala assim, não deu certo, não vai dar certo nunca. É de uma experiência ruim ou duas para todas, né? Parece que, de repente, ela é a pessoa que nunca vai conseguir. Outra coisa, eu não posso resistir a essa comida. Né? A gente viu o exemplo de como isso vai sendo construído ao longo da nossa vida. Mas aqui nós também temos a baixa autoestima por trás desse pensamento, né? Quando a pessoa ela acha que ela é incapaz, que ela é fraca, que ela não dá conta. Então, com esses pensamentos de baixa autoestima, ela também vai levar isso para a alimentação dela, achando que ela nunca vai dar conta, que ela é incapaz mesmo de fazer uma mudança na vida dela. Então, você vê que não tem a ver só com alimentação. É a forma como a pessoa se enxerga também, e isso vai refletir na alimentação e nos hábitos dela. Outro pensamento, só hoje. Já ouviu esse? Muito. Só hoje, né? Só hoje. Só no Natal, só no Ano Novo, só nas férias, só no encontro com a família. Você sabe quantos momentos nós temos para essa frase só hoje no ano? Nós temos 365 dias. São, no mínimo, 120 ocasiões que, se nós não tivermos esse controle que nós vamos ensinar aqui até no final, você tem desculpas para sair do seu plano alimentar,
da mudança que você está fazendo no estilo de vida. É o trabalho, é o aniversário, é encontros. Então, imagine, de 365 dias, 120 você tem justificativa para fazer isso. Então, vamos pensar que todos os finais de ano foram nesse sentido até aqui. Então, uma dica para quem está nos ouvindo aqui. Só nesse Natal, então, vou fazer diferente. A gente começa a colocar mudou, já começamos diferente, né? Então, trabalhe com esse pensamento. Outro tipo de pensamento. Eu preciso desse momento de alegria. Né? A pessoa ela está acreditando que se ela não comer, ela não vai ser feliz. Ela acha que a comida é a única forma de bem-estar. Ela está pensando a curto prazo, né? Pensando só no momento de agora. Então, esses pensamentos, eles têm uma estrutura por trás deles, eles atrapalham realmente esse processo. A gente precisa trabalhar diretamente nele para ter uma modificação do nosso comportamento. Você sabe, tem 2 situações que eu gostaria de salientar com você, de alguns pacientes meus. Eu sinto que a privação no passado, quando eram criança, não tiveram aquele tipo de alimento, não comiam. Por exemplo, tem um paciente que ele fala assim, eu nunca tinha comido banana. Então, ele não consegue comer uma banana, ele come 5 bananas. Qual que é a influência, né, disso também? Porque, por exemplo, as pessoas que passaram por uma pobreza, né, muito grande, privação muito grande, e aí, naquele momento que ela vê a comida, eu posso, eu quero e agora eu tenho. E como que ela pode trabalhar esse pensamento? Maria, então, esse tipo de experiência que a pessoa tem ao longo da vida, ela acaba olhando para o alimento, se é uma alimentação que você vai falar para ela, não coma 5 bananas, né? É uma porção só. Ela vai começar a lembrar desse momento de privação da vida, né? E ela vai achar que não deve, que hoje ela pode comer mais, então ela deve comer mais. Então, também é uma distorção que ela está trazendo aqui. Então, o que fazer com isso, Maria? Acho que vamos falar disso, né? Vamos. O que fazer, já que esses pensamentos eles estão nos atrapalhando. Então, anotem aí, viu? Você que está ouvindo, anote essa dica para começar a modificar realmente a sua vida. Primeira coisa é você identificar quais são os seus pensamentos sabotadores. Nós falamos aqui alguns exemplos, né? Identifique quais são esses pensamentos que estão te atrapalhando. Quais desses que a gente conversamos também no outro podcast, né, alguns exemplos, quais são os seus? O que está atrapalhando? Qual é o pensamento que vem antes do ato de comer compulsivamente, por exemplo, de sair do seu plano, que estão te atrapalhando? Identifique eles. E depois, o que nós precisamos fazer? É construir uma ponte entre o seu pensamento, que está sendo distorcido, que está te atrapalhando, e o pensamento novo, aquele que a gente quer construir, que vai te ajudar. Para essa ponte, nós precisamos usar uma estratégia. Aqui, Maria, agora eu vou trazer o pulo do gato. Não adianta a gente que está com esse pensamento ali enraizado, que foi construído ao longo da vida inteira, não adianta alguém falar para você assim, não é assim, é assado. Né? A pessoa explica o pensamento novo, fala que está errado o seu pensamento, só que a pessoa não vai acreditar, porque aquilo está muito enraizado nela. Por um exemplo, né, bem clássico da autoestima. Se olha uma pessoa, uma mulher lá, sua amiga, super bonita, tá bem arrumada, e ela se acha feia. Você olha para ela e fala assim, nossa, como assim? Ela é bonita. Você fala para ela, não, imagina, você é bonita. Ela vai acreditar se ela tem baixa autoestima? Não, infelizmente não, né? Não acredita. Então, quando a gente tenta corrigir esses pensamentos, simplesmente trazendo um pensamento novo, ainda tem uma lacuna para que ele se modifique. E o que nós vamos fazer é plantar esses pensamentos novos. E a gente vai fazer isso lançando a dúvida, perguntas, né? É a semente da dúvida. Esse é o pulo do gato.
Isso aqui é uma dica que é desde lá dos primórdios, né? Imagina, por exemplo, quando a gente tem a história lá de Adão e Eva, quando a serpente pergunta para Eva, começa a perguntar coisas, colocar dúvida na cabeça dela, né? Então, é uma forma da gente manipular os nossos pensamentos com a semente da dúvida. E a gente vai fazer isso com os nossos próprios pensamentos. Vou trazer um exemplo aqui. Quando vier o pensamento... como isso daqui não tem importância, eu vou comer, não vai atrapalhar. Esse pensamento está vindo automaticamente. Então, ao invés de simplesmente corrigir, a gente começa a se questionar. Espera aí, não tem importância mesmo? Interessante, hein? Se eu ir por esse caminho, o que vai acontecer? Se eu continuar seguindo isso... vai contribuir ou vai atrapalhar para o meu processo? Então, você começa a perguntar, se questionar, e depois de fazer essa pergunta, você pode ir respondendo. Mas nós precisamos dessa ponte. Parece uma coisa muito simples, parece que não dá certo, né? Mas a dúvida, ela realmente faz a gente sair do automático e a gente começa a raciocinar sobre aquilo e construir realmente essa nova forma de enxergar a situação. Consciente, né? Está no domínio da situação, que é o que mais as pessoas desejam, é isso, ter o domínio na situação. Isso mesmo, Maria. Então, você vai se questionar e também responder. Então, não é só fazer a pergunta, você já emenda a pergunta com as respostas. Então, por exemplo, formas de responder essas perguntas. Todas as vezes que comer algo não planejado, aumentaria a probabilidade de fazer isso novamente, não é? E sempre terá importância. Estou apenas tentando me enganar. Eu posso resistir. Então, você vai respondendo. Eu mereço. Essa frase, eu mereço. Não, aí já é a distorção. Nós vamos perguntar, você merece o quê? Por exemplo... É a comida que você merece? Que outras coisas você merece também? Você está lutando pelo quê? A pessoa vai questionar isso e ela vai falar, eu mereço continuar com o meu projeto de vida, ter saúde. Ela vai respondendo isso a partir desses questionamentos, né? Uma coisa também, a gente falou bastante aqui sobre o pacote de bolacha no nosso podcast hoje. Então, eu imagino que se alguém aqui tem uma coisa com bolacha recheada, vai sair desse podcast com vontade de comer. Se já não está comendo, né? Se já não está comendo, vai ser um gatilho. Então, a pessoa está ali, nossa, eu vou comer um pacote de bolacha, porque veio na nossa mente, né? A pessoa pode questionar isso, pode começar a pensar isso. Mas você pergunte para você mesmo agora, né? Tá, elas falaram de bolacha, mas o que elas estavam falando sobre isso? Qual era a mensagem que o podcast estava passando? Quais são as reflexões a partir disso? Para a gente sair desse automático de ir para a comida, quando, na verdade, existem outros caminhos possíveis aí. Então, é isso. Pergunte para você mesmo. Venha para uma coisa mais consciente realmente. Só completando, acho que é por isso que tem aquela orientação, não vá para o mercado com fome, né? Porque no automático você vai para as prateleiras que tem as coisas mais calóricas, mais carboidrato, mais gordura, né? E por que será que muitas pessoas começam a mudança do estilo de vida, uma dieta, um plano, e depois elas têm uma recaída e se perdem no processo? Como que esses pensamentos podem ajudar, doutora Tarsila? Olha, a recaída, ela faz parte do processo de cura, né, Maria? Então, algumas pessoas mudam a alimentação, mudam a rotina, formam novos hábitos e não têm recaídas. Mas, muitas vezes, é comum ter uma recaída ou outra, só que a pessoa cai e levanta, não é? E é o assunto do nosso próximo podcast. Vamos lá, hein? Fica aí. Fique atento, não perca. Olha, demos um pequeno spoiler. Pode continuar, doutora, contando por que as pessoas começam e depois têm essa recaída e se perdem no caminho. Isso, por quê?
muitas vezes, quando a gente tem a recaída, o pensamento que vem é aquele pensamento de chutar o balde de vez, né? Então, automaticamente vem os pensamentos. Ah, esquece, você não vai conseguir mesmo. De novo, caiu de novo, né? Nossa, de novo, não vai dar certo, ser magro não é pra você. Já que não deu certo o dia inteiro, não é na janta que vai salvar, né? Que às vezes a pessoa vai indo e no final do dia que desanda. Ou então pensa assim, já era, na segunda-feira eu recomeço, né? Então, esses pensamentos, eles são os pensamentos de desistir do processo e se entregar, né? Mas qual é a questão aqui que a gente pode usar para lidar com as recaídas? Olha, Maria, vou dar um exemplo aqui, é um clássico também. Quem nunca ouviu aquela personagem, a Dory, do Procurando Nemo? Acho que muita gente conhece, né? Que ela tem aquela famosa frase, continue a nadar. Já ouviu? Já ouvi. Oh. Então, é uma lição importante pra gente. Deu errado? Continue a nadar. Continue, recomece de onde caiu. Você não perdeu todo o processo. Uma coisa que é comum também é a gente achar que uma recaída significa zerar o processo. Mas não é isso. A pessoa já alcançou muita coisa até ali. Valorizar o que conseguiu, né? Às vezes o paciente começa assim, depois de 30, 40 dias, vem o paciente, chega e fala assim, eu não perdi peso esse mês. E eu já sei que ele conseguiu outras coisas. Eu começo. O que você conseguiu? Eu melhorei a ingestão de água, estou mastigando melhor, me matriculei na academia. Então, ela esquece tudo que foi feito de positivo, porque o organismo ele tem que se adaptar a um novo estilo. Então, isso é um processo que demora. Às vezes, o organismo está se ajustando, né? Ajustando a queima de calorias, ajustando no processo do exercício, equilibrando a alimentação. Então, a pessoa realmente, o que você falou, ela foca só ali naquele 1 quilo. Às vezes, fez tanto exercício, ganhou até massa muscular e não deu diferença no peso, né? A forma como a pessoa enxerga esse processo todo também pode estar distorcida, é isso? Pode sim. Inclusive, já vi muita gente que olha para uma comida saudável, por exemplo, um prato de salada, ou então uma alimentação mais leve à noite, e começa a pensar, mas eu não estou doente, para que eu vou comer isso? Ela já começa a olhar para esse plano alimentar de uma forma completamente distorcida. Então, a dica final do nosso podcast hoje é você ressignificar a forma como você está enxergando o teu plano, todo esse processo que você está construindo aqui com a sua nutricionista, com os outros profissionais que estão te ajudando nesse processo. Se você já está indo para esse projeto seu, enxergando ele como pesaroso, como chato, né? E geralmente isso acontece quando é muito restritivo, né, Maria? A doutora Maria traz sempre aqui que dieta não é legal, né? Que essa palavra é horrível de se falar aqui, ou coisas muito restritivas, né? Então, não, a gente não está falando nesse sentido. Então, é um plano diferente, onde você vai reorganizar a sua rotina, os seus hábitos, e você precisa olhar para ele com outros olhos. Então, saia daqui hoje, né, dessa nossa conversa, isso, procurando uma nova forma de olhar. E se você está enxergando esse seu plano como muito ruim, como muito restritivo, converse com a profissional que te acompanha, né? Então, conversa com a sua nutricionista. Ela pode, Maria, até uma pergunta que eu deixo para você. Se a pessoa está nesse processo muito duro, ela consegue procurar a profissional que acompanha para modificar isso? Como que é, né? Para a pessoa poder olhar com outros olhos para isso, para esse momento, né, de busca de um novo estilo de vida. Doutora Tarsila, o que você falou é tão importante. Eu tive uma experiência há 2 semanas em que uma paciente, ela se questionou, ela reclamou do atendimento porque ela disse que se sentiu frustrada. Você sabe por quê? Porque ela não saiu da minha consulta com um cardápio.
um cardápio padronizado, coma isso, coma aquilo, coma isso, coma aquilo. E a pessoa está tão acostumada. Hoje nós estamos trabalhando de uma forma diferente. O que você falou é tão importante, é você chegar no seu profissional, né, de nutrição e poder conversar com ele sobre os seus hábitos, e ele vai ajudar a adaptar em quantidade, em frequência. Isso não vai fazer uma mudança radical no tipo que você come, entendeu? Maria, acho que estamos falando aqui da pessoa ser mais protagonista no processo, né? Isso. Nós falamos o tempo todo hoje sobre você ser mais consciente, né? Analisar melhor, refletir. Então, é você deixar de ser passivo nesse teu processo de emagrecimento e ser mais ativo, né? Pensar com mais decisão, conversar com seus profissionais. Então, é isso, é sair do passivo para ser mais protagonista desse processo. Isso, porque você sai com um plano alimentar que você tem... Vamos supor que o Paulo saia da minha sala e eu tenha já um cardápio pronto, eu faça alguns ajustes e dê para ele sair. Ele não vai sair satisfeito. Eu tenho que ouvir esse paciente, ver quais são os hábitos, a origem dos hábitos, né? Como você falou, desde a infância, o que ele comia, o histórico familiar. Muito importante saber o círculo, o ambiente em que ele está inserido, tanto no trabalho quanto... Por exemplo, eu tenho pacientes, Tarsila, que ela fala que chega 3 horas da tarde, é assim, começa a abrir chocolate, bolacha, e ela tem que sair do ambiente. Então, acho que é muito importante entender o ambiente em que a pessoa vive, a parte emocional dela, como está, a relação com a comida, fazer as pazes, né, com o alimento, aprender a comer de forma consciente. E eu acho muito importante reforçar as perguntas, né? Realmente, o que eu vou fazer vai me ajudar a chegar no meu objetivo? Então, você que está ouvindo aqui o nosso podcast do Instituto Maria Santos, lembre-se de tudo que você aprendeu aqui com a doutora Tarsila, no nosso bate-papo. Não perca o próximo podcast, onde você vai aprender o motivo que às vezes você não sai daquele primeiro estágio, né, doutora Tarsila? Por que a pessoa planeja e não consegue fechar? No próximo podcast vamos falar sobre isso. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo podcast.